Encontro aqui com o Polo Boca de Brasa, de Cajazeiras. Eu sou Fabiola Aquino, coordenadora geral das Escolas Criativas Boca de Brasa. Não estão me ouvindo. Problema com o meu aparelho. Isso é uma questão de mais alguém? Alguém mais tem dificuldade de me ouvir? Não, estou escutando de boa, tranquilo. Resolvido. Foi um probleminha meu aqui, Fabiola, desculpa. Tudo bem, querida. Tudo Já te importante é ouço. que você ouça mesmo, Sim. que eu lhe saudei e você É, precisa. eu não vi. Ok, ok, agora sim. Boa É, noite. boa noite, Boa noite, Lidinelva. Eu estava Fabiola. só dando as boas-vindas a todos presentes, me apresentando como coordenadora geral da escola, aqui do Polo de Cajazeiras, e essa reunião solicitada por você, Carla, Carla já estava aqui, eu acho que caiu, não, a Carla está, e eu acho que logo mais, Carla está Luísa, aqui. e quem mais Liz, não sei se virá também, mas enfim, eu aqui dando início a essa gravação, acho que posso já passar a palavra para vocês conduzirem isso daí, mas eu vou ficar aqui na escuta, havendo necessidade, eu volto a dialogar, pode ser? Tranquilo, tranquilo. Eu vou dar logo minhas boas-vindas também. Então, eu sou Lindinalva Barbosa, sou formadora aqui do percurso básico no Laboratório de Identidades, só que eu atuei sempre no Vespertino, então algumas pessoas que estão aqui, não, eu não devo ter encontrado ainda. Enfim, saudações a todos, todas, todes, e hoje a gente vai ter um bom encontro, né, para conversar sobre coisas que importam para nós, que é a realização do nosso sarau de identidades. Minha colega, companheira, Carla Cristina, que provavelmente todos aqui passaram pelas aulas dela, porque ela atua no vespertino e também no noturno, então acho que ela vai se apresentar agora. Olá, meu povo, boa noite. Eu estou ajustando aqui. Vocês me escutam? Te Yes. escuto bem. Pronto. Pronto, então, boa noite. Estava só me organizando aqui, me ajustando aqui. Estava com problema com o microfone, mas acho que agora já está ok, né? Então, vamos lá. A gente já começa, Lindy. Tem quantas pessoas na sala? Bom, eu acho que o número ainda não tá condizente com as turmas, né? São 2 turmas, deverão estar aqui hoje. Mas eu acho que a gente pode conversar, não sei, talvez dar um tempinho, né? Conversar um pouco no acolhimento com todo mundo, saber como é que todo mundo se apresentar e se apresentando, né? Acho que é uma coisa boa, enquanto chega mais gente, né? A gente Eu acho sabe como essa é que são ideia as coisas, ótima, Lindy. né? Vim aqui reforçar. A Isso. gente se apresentou, mas por É, parte a gente ainda não conhece tanto isso. assim, então fica aí essa rodada de apresentação que eu acho importante, enquanto dá esse tempo de maior Vai adesão, chegando. mas fazendo essa ressalva da gravação que eu vou disponibilizar no link do YouTube para Sim, amanhã, como algo que as pessoas podem acessar e sim, entender sim, como essa dinâmica se dará, e sim, assim a gente tenta diminuir esses prejuízos, tá bom? isso. Só para informar, Liz, nossa companheira, nossa formadora Liz Novaes, ela está em outra demanda, né? A gente está assim, todo mundo cheio, ainda mais que é um novembro, né? Novembro negro, consciência negra, tem a Marcha das Mulheres Negras que está em curso, que é essa semana que a gente vai, todo mundo no corre. Se der, ela consegue chegar aqui, vamos ver. Se ela não conseguir chegar, a gente vai segurando aqui. E ela manda um abraço para todo mundo. Luísa, que está com problema de saúde, mas já está melhorzinha, também deve estar chegando daqui a pouco na reunião. E a gente faz essa rodada, né, Carlinha? Sim, Todo vamos mundo, lá. Todo mundo se com a câmera possível, abrindo, fechadinha né? aí. Cadê, Se cadê esse possível, abrindo povo? a câmera enquanto fala, para a gente registrar também. Legal.
Quem quer começar? Bom, eu me chamo Scott, eu sou do curso de teatro à noite, de noite eu faço. Cris, você quer seguir? Seu microfone está fechado, Cristiane. Olá, pessoal. Meu nome é Cristiane, faço parte do grupo de dança pela tarde. Desculpa, é porque eu estou no trabalho, eu estou falando um pouquinho baixo. Tranquilo, Cris. Seja bem-vinda, bem acolhida. Vamos lá, gente, não economizem, não. Vamos falando um pouquinho mais. Vamos lá? Quem vai agora? Coragem, meu povo. Boa noite, meu nome é Diego Cristo, eu sou aluno da turma de teatro e eu estou na academia, só estou aqui ouvindo a aula mesmo para prestar atenção. Estou na academia, daqui a pouco eu estou indo para Ó, casa. que vai ficar fortão, né, Ciro? Pois é. Ô, Diego, você é do noturno, é isso? Não, eu sou da turma noturna, teatro noturno. Noturna. Isso. Imaginei. Muito beleza. Boa noite, galera. Boa noite, Fran. Saudade. Eu sou Franciele, sou do grupo de dança da tarde. Bem-vindos, bem-vindas. Quem mais, gente? Diego, Bel, Dudas, Luiz. Tem uma galerinha aí que não falou. Saul, Evelyn, tem muita gente. Kaique, cadê você, Kaique? Vamos para a gente tocar, gente. A gente vai já entrando na pauta. Cris, dá para você dar uma fechadinha no seu áudio? A não ser que você queira falar alguma coisa. Quer falar mais alguma coisa? Anderson está falando aqui que é do grupo de sonorização. À tarde ou à noite, Anderson? Noite. Ok. Bom, gente, a gente está se encaminhando já para 19h20, né? As pessoas não estão muito a fim de falar agora. Eu acho que a gente pode dar seguimento, né, Carla? Sim, Lindy. Vamos. Você Vamos quer fazer as nessa. honras aí? Introduzir para a gente. Quero. Só um minutinho que eu vou pegar aqui meu material. Estou pegando. Pronto. Então, gente, boa noite. Bel falou. Bel, do curso de sonorização, Cajazeiras à Noite. Bel.
Bem-vinda. Bem-vinda, né, Bel? Vamos lá, gente. Então, nós temos hoje, nós marcamos esse encontro para tirar algumas dúvidas sobre o sarau, né? O sarau a gente vai dar uma ajustada, né? Vai dar uma modificada em relação à data, porque esse grupo de formadoras, eu, professora Carla, a professora Lindinalva, Maria Luísa e Liz, né? Nós 4. A gente vai se revezando entre as turmas, mas o planejamento foi feito por nós, né? O planejamento desse laboratório, que é de identidades e relações de grupo, né? Então, nós já tivemos 3 encontros sobre identidades e relações de grupo. O 4º encontro já seria o sarau. Só que essa mesma equipe de professoras, né, está organizada para fazer um outro laboratório que é pertencimentos, culturas e pertencimentos comunitário, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, no próximo encontro que a gente vai ter com vocês, o próximo encontro que está previsto para o dia 2 de dezembro, então, nós teremos mais 3 encontros. Esse grupo de formadoras do percurso básico, nós teremos mais 3 encontros com vocês, né? São as terças-feiras, as primeiras terças de dezembro, dia 2, dia 9 e dia 16. Dia 2 e dia 9, a gente vai falar sobre pertencimento, culturas e pertencimento comunitário, né? Então, encontro 1, dia 2 de dezembro, encontro 2, dia 9 de dezembro. A gente vai abordar a questão das culturas e do pertencimento comunitário. E no último encontro com a gente, né, que é no dia 16 de dezembro, que é o encontro com a gente, viu? Não é porque o curso termina, não. É especificamente com o laboratório que a gente conduz, que é o último encontro, dia 16 de dezembro. Nesse último encontro, a gente vai fazer acontecer o sarau, né, que é o sarau das identidades, como a gente está chamando, e desde o primeiro encontro a gente vem sinalizando para o grupo, né, para vocês, em relação a essa questão do sarau. O sarau é pensar alguma performance, né, de alguma linguagem, de onde vocês conseguem falar, se situar, né, a partir do curso de vocês também, trazendo elementos do curso, enfim, elementos artísticos. Então, vocês vão pensar algo para apresentar para o grupo todo, né, nesse dia, vai apresentar nesse dia 16 de dezembro, nessa perspectiva de pensar algo que relacione tudo o que a gente discutiu nesses encontros, né? Essas questões que a gente traz sobre as identidades e as relações de grupo. Então, para isso, vocês precisam formar um grupo, né, Lindy? A gente vai definir aqui se é um trio, se é um quarteto, mas, assim, no máximo 3 pessoas. No máximo, não. No mínimo 3 pessoas, né, que é uma atividade em grupo. Vocês vão se organizar para apresentar algo com duração de aproximadamente 5 minutos para cada grupo, certo? Então, eu vou abrir para a Lindy falar mais um pouco, e aí depois a gente abre para tirar as dúvidas. Vamos, Lindy. Então, o sarau, ele já estava desde o início do curso previsto como um componente, eu não vou dizer que é final do nosso laboratório de identidades e relações de grupo, mas ele é uma espécie de, né, celebração, é assim que a gente tem chamado, né, Carla? De celebração de todos os conteúdos, todos os temas, todas as reflexões, todos os exercícios envolvendo corporalidade, escrita, reflexões críticas sobre aqueles temas todos que a gente trabalhou durante esses 3 primeiros encontros que nós fizemos, né? Nós fizemos um primeiro encontro, onde a gente trabalhou, né, a questão de identidade, depois fizemos um outro encontro, onde nós trabalhamos a questão das circularidades, né? E um terceiro encontro, não foi? Nós tivemos em Cajazeira todos os encontros, fizemos todos os encontros. Então, o sarau é esse lugar, esse momento, né, de celebrar.
O bacana é que, inicialmente, estava previsto para o sarau acontecer antes do laboratório de cultura e pertencimento comunitário. Mas, com as alterações que foram necessárias, né, Fabiola, a gente precisou ajustar por conta do campo mesmo, né, que a gente disse que o campo é que vai dizendo como é que tem que ser feito, né? Então, a gente vai fazer esse sarau, celebração, no último, após o Laboratório de Pertencimento, de Cultura e Pertencimento Identitário, o que, na minha opinião, vai ser excelente, porque a gente vai poder juntar mais ainda, né, possibilidades, né, meios, metodologias para a gente fazer um sarau bem bonito. A ideia do sarau tem a ver também com um diálogo que já vai estar sendo feito dentro do percurso básico, entre o percurso básico e o percurso específico, né? Que é o que vocês já estão trabalhando dentro dos cursos que cada um e cada uma de vocês escolheu. Então, tudo que a gente vem vendo, vem fazendo durante esse período todo, vai servir de combustível para o nosso sarau, né? Para isso, a gente, Carla já falou como é que tá, como é que a gente pensou o modelo. Ele é uma apresentação que vai se dar com multilinguagens. Vocês vão poder escolher a linguagem que melhor couber, que melhor que vocês se identifiquem mais, mas essa será uma apresentação em grupo, né? Porque, inclusive, a apresentação em grupo só reforça a construção que a gente está fazendo nesse laboratório, que tem a ver com as relações também de grupo. A essa altura, todo mundo já tem suas, né, suas identidades, seus afetos. Eu acredito que todo mundo se dê muito bem na turma toda, mas sempre tem aquela pessoa que a gente tem alguma identidade a mais, ou não, também pode ser. Né? O ideal é que esse sarau ele também contemple as diversidades todas que estão nos cursos, né? Que estão nas turmas, e para isso a gente construiu também um instrumento, que depois a gente pode falar mais, a gente queria ouvir vocês, né? Saber primeiro como é que vocês estão recebendo também essa ideia, essa proposta, né? E dizer que a gente vai estar fazendo um acompanhamento contínuo, né? A gente deve se encontrar de novo em pertencimento, cultura e pertencimentos, mas a gente está disponível, a gente que eu digo, essas formadoras que estão com vocês, nesse laboratório, né? Carla Cristina, Liz Novaes, as professoras, né? Líndia Nova Barbosa e Maria Luísa, né? Passos. Então, nós estaremos à disposição e a gente está para qualquer dúvida, né? Qualquer conselho, qualquer avaliação que vocês queiram que a gente, né? Avaliação que eu digo assim, qualquer sugestão, enfim. Então, é isso, sobre isso. Depois a gente fala mais sobre o instrumento que a gente vai compartilhar com vocês, porque nesse instrumento, que é um documento, né, um formulário, onde vocês vão poder ter, né, a noção mais apropriada do que é o sarau, de como é que ele vai funcionar. Vocês vão precisar também assumir algumas tarefas dentro nessa organização prévia do sarau, né? A gente tem uma tarefa que é uma tarefa mesmo de liderança, né? De que cada grupo tenha, ou cada turma tenha uma pessoa responsável para estar fazendo, né, as devolutivas para a gente, né, de quais os grupos, quantas pessoas em cada grupo, que a gente também pode conversar aqui para ver o que é melhor, né? Pedir que vocês também possam passar para os colegas que não puderam vir hoje, ou que não puderam chegar ainda, né? Toda essa conversa que a gente teve, que vocês se animem com a possibilidade de fazer uma apresentação, né? Que ainda não é a final, que aí Fabiola pode falar melhor do que nós, né? Sobre como é que o cronograma está apontando para uma atividade final de apresentação, mas já a gente considera que o sarau é um esquenta, né? É um momento de treino, é um momento também da gente se desvencilhar daquelas vergonhas que às vezes a gente tem, né? Daquelas... bom, aqui somos diversos, né? Então, nem todo mundo, por exemplo, tem muita facilidade, trâmite com palco, mas essa pessoa talvez tenha um trâmite maior com a escrita, né? E pode ficar responsável por fazer o roteiro da apresentação do grupo. É tudo muito organizado, mas também tudo muito
livre do ponto de vista das escolhas, né? Para a gente ir escolhendo e testando as nossas competências todas que nós temos, e potências. Desculpa, agora que eu vi, reparei, Fabíola, que você estava com a mão levantada. Nada não, meu bem, é para concluir mesmo, está em tempo. Mais uma dúvida até minha, como Cajazeiras, diferente dos outros polos, nós temos turma vespertina e noturna, então a gente vai ter 2 saraus nesse caso, né? Eu acho que é um ponto aqui que a gente precisa consensuar, porque às vezes quando a gente faz alguma proposta de atividade à noite, parte do grupo da tarde acaba não indo porque se comprometeu no turno da tarde e à noite já tem outras atividades. Então, para que a gente tente contornar isso, fiquei refletindo se a gente abre uma enquete no grupo, que eu acho que pode ser uma consulta, né? Não precisa ser resolvido agora, mas a gente é um aspecto que vai fazer muito impacto nessa dinâmica do sarau. Se são 2, uma tarde e uma noite, ou se é um que reúne à noite, né, todos os alunos para essa apresentação. Só reforçando o que Lindy falou, e para vocês recordarem que nosso compromisso dentro dessa formação é chegar ao momento do palco aberto, em que essas expressões artísticas de vocês, que foram trabalhadas nas formações do ponto de vista da experiência artística, quando se fala de audiovisual, do teatro, da dança, como também no campo da técnica, que é o caso da sonorização. Então, a gente sabe que muitos de vocês na sonorização também têm outros dotes artísticos, e eu acho que é sobre isso que as meninas aqui trazem essa provocação, como ocupar esse espaço desse palco, que ainda não é o nosso palco aberto, com essa celebração de final que a gente está falando, mas que também é uma experimentação de sair desse lugar que está sendo posto nas formações, mas poder ocupar de forma diferente, artisticamente se expressando. Se eu compreendi bem, me corrijam se eu estiver errada, mas seria essa a condução desses eventos que a gente está aqui chamando de sarau. Perfeitamente, Fabiola, é isso aí. Alinha. Alguém escreveu coisas aqui que eu não consegui ler. Posso fazer sozinho, não gosto de fazer trabalho em equipe. Posso falar sobre qualquer tema ou somente os temas serão sorteados. Não tem temas sorteados, eu vou passar para a Lindy Nova e a priori não é possível fazer sozinho, mas eu acho que a gente pode fazer também um debate aí a despeito dessa situação, né? Muito bem. Isso surgiu também em outros polos, né? No polo de Brotas, surgiu algumas pessoas que se sentem mais confortáveis em trabalhar sozinhas, mas a gente não abre essa possibilidade porque é justamente um dos motivos e objetivos principais do sarau é justamente a gente tratar, né, dar conta disso, né, dar conta dessa, como é que eu diria, desse conforto, aparente conforto que é trabalhar sozinho. Então, porque a gente acredita assim, ó, que quando junta, um vai trazendo sua competência, né, para somar. Então, isso vai ter uma ajuda mútua aí, né? Acho que Carla também pode falar muito melhor do que eu sobre isso, mas a gente realmente não tem condição de fazer esse trabalho sozinho, nem sozinha, né? É como eu falei antes, a gente pode fazer uma escolha por não tem necessariamente que todo mundo ir para o palco, por exemplo, né? Mas uma pessoa pode exercitar essa coisa de ser roteirista, né? De ser a pessoa que escreve, ou a pessoa mesmo que dirige. Então, a gente vai encontrar aqui, né? Claro que a gente vai ouvir todo mundo sobre isso, mas a gente vai encontrar aqui o melhor meio, mas garantindo que o trabalho seja desenvolvido coletivamente a partir de 3 pessoas, né? Então, essa é a minha opinião.
o mínimo de 3 pessoas significa que pode até ter um que protagonize mais do que os outros. É isso que Lidinalva e a professora Carla estão destacando. Então, se alguém é músico, compositor e quer fazer essa performance, quem é o colega que pode dar suporte em pensar o figurino com ele, que pode delimitar o melhor repertório para aquele momento, ter experiências trocadas fazem toda a diferença nesse processo. Eu acho que é essa a proposta, né? Exatamente. Carlinhos quer falar. Eu queria saber do Luiz, que perguntou se ele participou das 3 aulas com a gente. Ok, vi aqui, Luiz, a resposta. Então, assim, a gente pensa, né, como a gente está fazendo uma discussão sobre as questões relacionadas às nossas identidades e às relações de grupo, né, e aí fazendo uma retomada desses encontros, né? Primeiro encontro que a gente apresentou o que a gente pretendia com o laboratório, que a gente fez aquela dinâmica com os nomes, né, apresentação da história, né, enfim, resumida de cada uma. Depois a gente trabalhou na perspectiva das memórias, né, com o mercado das identidades, a gente fez aquele mercado lindíssimo com os objetos que vocês levaram, né, e aí no último encontro a gente vai partindo já para uma perspectiva da questão da circularidade, de pensar algumas temáticas a partir dos trechos de músicas. Então, aí a gente vai discutindo algumas questões voltadas para a identidade, e o tempo todo a gente vai relacionando essas identidades com as perspectivas do outro, né? Com essas relações grupais. Então, o desafio do laboratório é justamente esse, né? É produzir algo em grupo, mesmo que seja um grupo pequeno, né? No mínimo 3, acredito que, né? No mínimo 3, mas produzir algo pensando nessa perspectiva do grupo, né? Porque senão não teria sentido, porque o nosso laboratório vai tratar dessas questões, né? Que são relações de grupo. Então, o desafio está aí, né? O desafio é esse de pensar como cada um pode apresentar algo, juntando sua ideia, ou compartilhando, trocando, chegando num consenso, junto com outras pessoas, né? E aí essa divisão de equipes deve ser feita com base no turno, porque assim, inicialmente a gente dividiu por cores, né? Tem 2 cores à tarde porque misturou, né? Um grupo, um curso específico com outro. Então, tem 2 cores à tarde, com essas turmas misturadas, e tem 2 cores à noite, né? Então, misturou. Só que quando a gente foi desenvolver o trabalho, porque a ideia era que uma cor deveria ficar com a formadora e a outra cor com a outra formadora. Mas aí, por diversas questões, né? A gente resolveu conduzir o trabalho em dupla, né? Então, todos os nossos encontros, nós fizemos a dupla das professoras da tarde e a dupla das professoras da noite. Nós fizemos todos juntos no palco. Até porque a gente tratava de questões bem íntimas e bem delicadas, e a gente também não acha legal fazer no espaço, que é aquele espaço fora, né? Que foi ali na entrada do palco, a gente também não achou legal um espaço tão legal diante da perspectiva do nosso propósito, né? O propósito que a gente tinha com o laboratório. Enfim, a gente achou um pouco aberto, né? Então, a gente tem as questões de falas das pessoas, de desabafo, de questões, né, muito íntimas, e que a gente precisava de um espaço mais intimista, né? Como a gente fez ali, como aconteceu no palco, né? Então, o desafio é esse, Luiz, o desafio é esse, fazer com grupo, né? Minimamente um grupo de 3, né? Mas pensar a partir desse grupo e discutir, dialogar com esse grupo, a partir dessas questões todas que nós trouxemos nos encontros, né? As questões identitárias, as questões de relações de grupo, todas essas questões que eu citei aqui, mas que a gente vem trazendo desde o primeiro encontro. Então, desde o primeiro encontro, vocês estavam sendo conduzidos para a preparação do sarau, né? Então, é pensar, mesmo que depois, Fabiola, depois da enquete, seja definido que será em um turno, né, específico, todo mundo junto, é importante que a organização concentre no turno. Então, forme seu grupo a partir do turno, né, que você estava fazendo o percurso básico, né, no turno que você está fazendo o percurso básico, aquele grupo que se junta. Então, vocês vão formar o grupo a partir dessa concepção do percurso básico, tá?
os grupos da tarde e os grupos da noite. Não sei se tem mais alguma dúvida em relação à questão da formação dos grupos. Vocês querem perguntar alguma coisa? Carla, antes disso, eu queria perguntar se alguém aqui chegou, porque Felipe acompanhou desde o primeiro encontro. Mas tem alguém aqui que não acompanhou ou que chegou depois dos encontros? Saul. Você quer falar, Saul? Anderson, Saul. Gente, abram, falem, por favor. Eu não queria falar, não. Eu só levantei a mão porque eu não achei o emoji aqui para poder acenar. Mas eu cheguei depois. Sim, você chegou depois, né, Saul? Isso. Pronto. Anderson também, é isso? Anderson? Anderson não, né? Anderson Não. levantou a mão aí. Mas eu vi ele levantar a mão. Você chegou Eu depois? sei que ele... não, ele não chegou depois, Não não. chegou depois, não, né? Anderson, deixa eu ver, Anderson é da noite aí, você sabe, é sua turma. Enfim, então só foi Saul mesmo que chegou depois. Então, gente, está todo mundo aqui conectadíssimos. O que houve que a galera não participou assim, não veio para essa reunião? Vamos conversar sobre isso também, né? Vocês sabem dizer o que foi que houve? Porque está faltando muita gente, não, né? No meu caso, eu entrei depois, literalmente, do curso. Assim, eu entrei na segunda chamada. Eu entendi, é isso que a gente queria saber. Mas aí isso também, na nossa opinião, não impede, né, de você estar se articulando, porque a gente vai se encontrar agora. Não impede, não. Vai ser beleza, que a gente vai se encontrar também agora no pertencimento comunitário, e a gente resolve todas essas questões. Então, gente, e agora? Vocês têm alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Para a gente passar. Eu acho que é bom, Carlinha, a gente apresentar apresentar o instrumento, né? Eu queria saber se já tem algum grupo formado, se já formou um grupo, se já tem uma visão, uma perspectiva de grupo. Cris quer falar. Cris, depois Posso? Luiz, a gente lê. Pode, Cris. Assim, a minha dúvida era essa, eu não ia nem falar, porque as minhas dúvidas foram tiradas por vocês, porque eu estava com muita dúvida nessa questão de formação de grupo, também sobre, tipo, dar um norte para como a gente começar. Né? Sei que tudo que a gente vai fazer no Sarau está relacionado ao que a gente vivenciou nos nossos 3 encontros, foram 4, não me lembro agora. Mas, assim, mesmo que a gente já tenha tido todos os assuntos, existe sim aquela dúvida, aquele medo, como já foi dito aí. Mas como vocês me deram aqui a alegria de dizer que haverá um encontro no dia 2 ou no dia 9, isso já me dá um certo acalento, né? Porque pelo menos a gente vai tirando a dúvida no olho a olho, vai exemplificando, vai mostrando, não, faça assim, faça desse jeito, não precisa isso e tal e tal. Isso dá uma certa calma. Até porque, como vocês falaram, também tem aquela questão de identificação as pessoas com as outras, afinidade, e às vezes não rola, às vezes com quem você tem afinidade você vê pouco, porque da demanda do que você faz, do que o outro colega também faz. Então, como haverá esses encontros, eu acredito que a partir daí, eu acho que as coisas comecem a acontecer. Porque, de fato, eu estava cheia de dúvida, temerosa, não sabia o que fazer. Eu tinha até dito, vou pegar uma cadeira, colocar do meu lado, subo no palco, começo a falar de mim na segunda pessoa. Você consegue, que eu sei. Na hora a gente dá um jeito e vai, né? Mas, a priori, a gente fica temeroso. Esse encontro aqui é para a gente ficar sem medo, ter coragem. Como disse nossa querida professora Maria Luísa, por cima do medo, a coragem. Sempre. Fran, né? Menina, eu ia falar justamente isso que a Cris acabou de falar, porque eu fiquei meio deslocada, eu fiquei meio assim, sem saber o que fazer. Eu não ia pegar uma cadeira e sentar também, não. Eu ia ler alguma coisa, eu ia procurar uma história, não sei, porque eu fiquei meio assim, deslocada também. Mas só para tirar uma dúvida mesmo, vai confirmar de cada, do grupo total, 3 pessoas? Do seu grupo, da sua turma, dentre a sua turma, independente de qual, se a gente fechar que vai fazer o sarau num turno único, independente disso, vocês vão
formar os grupos dentro da turma. Foi essa a proposta que a professora Carla trouxe, que eu acho que é melhor mesmo. Porque você já tem uma caminhada, já tem as identidades, já tem os acertos, enfim. Já tem, né, os afetos aí, enfim, Eu acho que então... você, em geral, no caso, poderia fazer dupla ou trio com tanto quanto do audiovisual quanto da dança. Sim, sim, porque do vespertino, que é o seu caso, né? A Isso. turma é mista. A turma no laboratório de identidades, relação de grupo, ela é mista. Ela tem gente de todos os cursos. Então, faz de conta que agora a gente retoma, faz de conta não, a gente retoma para o nosso laboratório. E aí não é até bom, porque aí a gente vai ter uma diversidade, né, uma multiplicidade de competências artísticas, né, para formar nossos grupos de apresentação no sarau. É dentro daquela turma sua, né, que você fazia as aulas com a gente à tarde, que vocês vão formar os grupos. Agora, 2 a gente acha que não é legal, né, Carlinha? É melhor a partir de 3 mesmo. A partir de 3 a gente está sugerindo 4, né? Mas assim, dá para flexibilizar para 3. E, Fabiola, tem uma questão que eu estava pensando aqui agora em relação a se juntar as duas turmas, tarde e noite, tem a questão do tempo, porque quando a gente definiu, né, aproximadamente 5 minutos para a apresentação, foi já calculando, né, esse tempo que a gente ia precisar para as apresentações. Então, talvez com essa junção cause um impacto em relação a esse tempo, né? Isso que a gente tem que ver direitinho. A gente mantém o da tarde e o da noite, eu não estava problematizando, querendo juntar, não. Eu só, quer dizer, eu estava querendo juntar, claro, senão não dava essa ideia. Mas o que eu quero dizer, não tem problema nenhum em ser de tarde e de noite, é isso. Ah, pronto. Não, porque é uma possibilidade, né, também, até por conta da formação de público, né? Junta o grupão, tem mais gente para te assistir, né? É uma ideia que é bacana também, essa possibilidade, mas aí a gente, eu penso que antes de você pensar essa questão de lançar a enquete para perguntar, é bacana consultar, mas a gente pode calcular, Lindy, essa questão do tempo para ver, porque na verdade a gente não tem a dimensão, como é que vai ser, se vai ser em trio, se tem muitas em quarteto, então a questão também é isso, né, do impacto do Como é que tempo. está o número da turma depois dessas chegadas? Evasões, né? Isso a gente sabe que é um problema para a gente. Então, se a gente fizer um cálculo, a gente tem 2 horas de evento, vamos colocar nessa conta. E se a gente tiver 20 pessoas em cada turma, a gente está falando de 40 pessoas, a gente já sabe que dança tem menos, então vai ser em torno de umas 30 pessoas no turno da tarde, por exemplo, que a gente tem menos público. Então, 30 pessoas dividido em grupos de 3 pessoas, a gente está falando de 10 apresentações, né? 10 apresentações de 4, 5 minutos. Daria, se fosse apresentação de 5 minutos, a gente está fazendo 50 minutos. Então, acho que cabe, gente, está confortável. Eu, inclusive, gostei mais da ideia de fazer num turno só. A gente pode, inclusive, ó, a Maria Luísa chegando, nossa irmã, tá linda, viu, Lu? Já melhorou da gripe, tá lindona. Só para concluir aqui, Melhorei. daqui a pouco a gente volta aqui para te situar também, mas assim, só para concluir, eu acho que a gente pode sim fazer, trabalhando com essa ideia de giros, né? E aumentar a carga horária de 2 horas para 3 ou 4 horas. Porque, dependendo, a gente faz o primeiro giro, não dá, né? Não é 4 possível. não dá. Mas Não, 3 tem que horas eu pensar acho que é de 18 às 20, 21, entendeu? A questão Ah, toda você da está sua pensando hora. em noite. Engraçado, na minha cabeça eu estava pensando que a gente juntaria tudo no turno da tarde. Maluquice, mas enfim. Acho mais difícil Mais juntar difícil, tudo no turno da é tarde. mais difícil. Porque de quem está de noite é porque não tem nenhum tempo. Porque à trabalha tarde. de dia. O que a gente podia fazer era baixar para 16 horas. Não sei se é possível. E aí a gente começaria com a turma da tarde, o giro 1, e faria o giro 2 com a turma da noite. Não sei se é possível. Tudo bem, pode ser. A partir das 14 horas até às 18 você tem o pessoal da tarde, e das 18 até às 20h30 a gente tem a parte da noite. Mas aí, então, vai ser a mesma coisa de fazer com as turmas separadas, entende?
Eu Então, estava você chama de pensando, giro, eu não estava entendendo como é que giro funciona. assim, o primeiro giro, 2 horas ou 1 hora e meia, se a gente pensar em 3 horas, para todas as duas turmas. Ah, entendi agora. Entendeu? A gente pensa em 3 horas para as duas turmas. E aí a gente começa no horário mais tarde, do que seria tarde, tipo 16 horas, e o primeiro giro é com a turma de tarde. Seriam as apresentações da turma de tarde, calculando que elas deem 1 hora e meia. E aí é o tempo que o povo vai chegando, porque eles pegam 17h30, e a gente começaria de 16, 17, 18, até as 19 horas. Será que não dava para a gente fazer assim? Eu acredito que sim, isso não seria um problema, não. Eu queria só tirar uma dúvida do Scott, que ele pergunta sobre o grafite, se caberia grafite. Na minha interpretação, sim, é só a gente entender que dentro de uma performance dessa, você tem que juntar ao menos mais dois colegas. Pode ter mais um que grafita além de você, imagino que você faça grafite. E tem que se criar alguma estrutura para que esse grafite aconteça ao vivo ali, ou então que vocês levem uma peça de grafite preparada em outro lugar, mas ali de modo que seja possível deslocar e apresentar esse grafite. Você faz o desenho, pode ser o desenho, mas é isso que não pode ser sozinho, é só isso, viu, Scott? Que Já eu acho que você apresentou queria outro passar. aqui no chat, outro já se apresentou aqui. Quem foi? Aqui. Tiago também é grafiteiro, já gostou da Foi ideia. Scott, é a mesma pessoa, só para Ah, é a poder. mesma pessoa? Eu estava falando dele aí. Ah, desculpa. Ah, Tiago Lopes é Scott. Ah, é o mesmo, é porque eu não. É da turma noturna, né? Enfim. É noturno, é. Isso, ele mesmo. Pode ser que tenham mais grafiteiros, gente do hip hop que queira se unir no grafite, que é. Ah, a Carla fala melhor do que a gente, que ela também é do hip hop. Né, Carla? Não, também assim, porque o grafite, a logística de fazer na hora, a depender do tempo e do espaço, também não é, enfim, tem algumas questões aí. Mas há a possibilidade também de se pensar isso em grupo, como a Fabíola estava comentando, se pensar em um trio, por exemplo, Tiago, e levar para expor, né? É uma possibilidade, porque se a gente está possibilitando essas múltiplas linguagens, a gente não pode deixar de fora, né? Por exemplo, a linguagem artística visual. E aí, a depender da questão da performance do artista, da artista, prefira levar algo já pronto, porque depende do tempo que vai produzir aquela, né, aquela peça. Enfim, aí também há essa possibilidade, sim, Tiago, de pensar com o trio, né, essa possibilidade de levar pronto para expor no local, né? Então, é possível, é possível. Desenhos, pronto. Aí é você pensar como esses desenhos, você se juntar com mais duas pessoas, e como você pode dialogar com elas, envolver essas pessoas também, né, a partir do desejo de cada uma também, né? Como é que vocês pensam essa expressão para apresentar, levando pronto, considerando também que a gente vai pedir um registrozinho do que foi feito, um relato, né, do que vocês apresentaram no dia, né? Então, aí é só pensar que o exercício não fazer só, né? O exercício é não o sarau, a mostra não é só, né? É um momento para compartilhar, preparar e compartilhar em grupo. Oi, Lindy. Não, era só porque você tocou nesse assunto, na questão do que a gente está chamando de um registro descritivo, né? E dizer que, assim, também, faz parte também da apresentação essa atividade, digamos assim. Todos os grupos, eles vão precisar fazer um registro, uma coisa de uma lauda, no máximo 2. Por que a gente está pedindo isso? Primeiro, porque a gente vai exercitando também a sistematização dos nossos trabalhos. Isso é super bacana. Isso ajuda nos relatórios, isso ajuda para vocês, porque vocês vão ficar também com esses registros, e aí, quando chegar até o fim, para a apresentação final, vocês podem utilizar. E também porque a gente tem um dos objetivos do Sarau
e desse laboratório de identidades é também a gente lidar com essas competências, tanto da oralidade quanto da escrita. Então, a gente é um dos, como é que eu diria, faz parte, né, da apresentação final do sarau, vocês apresentarem esse registrozinho. É uma coisa, não é longa, vocês podem usar como vocês quiserem, fazer uma narrativa, uma descrição memorial, um pequeno memorial de como foi o processo, né, as coisas, as facilidades, né, as dificuldades, né, se teve algum obstáculo, se não teve. É isso. Agora eu vou propor também que... da importância, né, nesse caso também, licença, Lindy, o porquê da importância de levar essa obra, não é? Eu ia pedir que vocês falassem mesmo para se apresentar, quer dizer, mas para dar seu salve, né? Isso mesmo. Salve! Todo mundo está me ouvindo e me vendo? Sim. Oi, gente! Uma excelente noite mais uma vez. Eu sou a professora Maria Luísa Passos. Quero pedir desculpas pelo meu atraso, mas eu estou organizando um evento e a pessoa que chegou em Salvador não tinha as informações, eu tive que acompanhá-la até a chegada no hotel. Estou aqui para o que der e vier. Eu penso que esse sarau vai ser uma culminância potente de tudo que a gente pôde vivenciar nos laboratórios. A gente tem muita fé na arte, acho que é por isso que a gente ama esse projeto. E estamos aqui para construir juntos e juntas e vamos em frente, tá bom? Beijão. Valeu, Lu. Então, a gente já está temos na sala aproximadamente 25 pessoas, algumas chegaram depois. Só para fazer um resumo, a gente está aqui falando sobre a preparação para o sarau, que será no dia 16 de dezembro, né, dia 16, que é o encontro para fechar esse percurso básico do módulo de identidades e relações de grupo, e de um outro módulo que a gente vai conduzir também juntas, a mesma equipe de professoras, que é o módulo Culturas e Pertencimento Comunitário. E esse módulo de Culturas e Pertencimento Comunitário, esse laboratório, vai iniciar no dia 2 de dezembro, né? Então, aí vocês já se organizam, né, para saber quais serão os dias conosco, especificamente com essa equipe de formadoras, né? Então, é dia 2 de dezembro, vamos discutir culturas e pertencimento comunitário, dia 2 e dia 9, né? São 2 encontros sobre culturas e pertencimento comunitário. E o outro encontro, que é o dia 16 de dezembro, que a gente vai fechar esse ciclo nosso com o sarau, né? O sarau das identidades. Nesse sarau, a gente estava falando sobre essa logística de organização do sarau, aqui né, nesse formato online, mas no dia 2, que a gente vai se encontrar presencialmente, a gente vai tirar um tempinho, né, para tirar as dúvidas, para conduzir as questões, né, que ainda estejam em aberto, enfim. Mas, assim, daqui para o dia 2, a gente ainda tem mais 2 semanas aí pela frente, então não aguardem a gente até o dia 2, né? Enfim, vocês já podem se articulando, formando os trios, formando seus quartetos, para pensar algo a partir de qualquer linguagem, de alguma linguagem artística, né? Mobilizando também esse lugar que vocês estão do curso específico. Então, a ideia é que vocês pensem uma apresentação com aproximadamente 5 minutos, né? Nessa apresentação, vocês vão considerar esse percurso do trabalho com grupo, por isso não é para fazer individualmente, certo? E aí, a partir dessa apresentação, vocês vão mobilizar essas linguagens, alguma linguagem ou múltiplas linguagens ao mesmo tempo, mas trazendo essas temáticas que a gente vem discutindo. A questão das identidades, a questão da história do nosso nome, as questões do que a gente fez daquela dinâmica lindíssima da Feira das Identidades, né, falando sobre nossas identidades, os objetos que nos ligam às nossas histórias, falando sobre as questões de circularidade, os trechos de músicas que nós discutimos, né? Então, foram várias questões aí, nesses encontros nossos, várias questões foram discutidas que mobilizam nossas identidades
e mobiliza o grupo, né, os nossos grupos. Então, é pensar essa apresentação, organizar, planejar, né, organizar ela dentro do tempo para apresentar no dia 16, certo? Então, basicamente aqui eu fiz um apanhado geral, um resumo para quem entrou depois, né, um resumo explicando o porquê nós estamos aqui nesse encontro hoje, que já é para começar aí, incentivar que vocês comecem a partir de hoje já formar esses grupos, tá? Então, a gente vai liberar aí, a partir do momento que você formou o seu grupo, já pensou aí com o seu grupo o que é que vocês vão fazer, que aí necessariamente não precisa encontrar com o grupo presencialmente, pode trocar o WhatsApp, né, e já articulando com sua equipe o que é que vai apresentar, né? Então, aí a gente vai liberar um link que aí um representante de cada grupo, né, um representante de cada grupo vai se comprometer em preencher esse documento. Então, nós temos 3, João, Maria, Pedro. Aí, define aí, entre João, Maria e Pedro, um desses, aí vai que Pedro diz, deixa que eu preencha o documento e envio. Depois de discutir com o seu grupo, o que é que vai apresentar, né? Então, vai lá, Pedro, tá bom, Cristiane vai sair, tá pedindo licença. Pronto. Ok, Cris. Fran levantou Tá. a mão, Carla. Fran levantou a mão. Pronto. Então, eu vou passar para a Fran, mas é só para sinalizar que eu projetei aí o questionário que vocês que uma das pessoas do grupo vai preencher e vai enviar para a gente. Mas aí eu passo a palavra para a Fran e depois a gente retorna para esse documento. Pode falar, Fran. É coisa rápida, gente. Só quero dizer que quem quiser fazer alguma coisa comigo, eu estou disponível. Pronto, eu faço então, não tem problema nenhum, não. Eu faço. Pronto, os grupos se formando aí, Tiago e Fran, já podem, ver mais alguém aí que queira colar, já formar o grupo, né? E já começar a discutir. Pronto, maravilha. Tem alguma dúvida aí, até a partir do que a gente falou até agora? Alguém quer falar alguma coisa, quer perguntar? Posso seguir, então? Vou apresentar rapidamente, né? Só dar uma... Ai, meu Deus, como é que eu vou apresentar isso aqui? Espera aí, deixa eu ver como é que sai daqui. Maria. Gente, só um minutinho, que eu vou testar aqui, que eu não estou conseguindo arrastar a apresentação. Ô, Carlinha, enquanto você testa aí, Breno Cael falou que está impossibilitado de falar no áudio. No entanto, já tem um grupo formado. Massa, é bom assim, né? Gente, só mais, enquanto o Carla ajusta aí a apresentação, dizer que a gente vai estar, através da supervisão do Polo, né, sempre colocando lembretes, né, algum documento, alguma orientação sobre esse sarau no grupo. Então, é importante também que vocês apliquem para os colegas, para ficarem atentos e atentas, né, ao grupo, né, Carla? Esse documento, por exemplo, ele vai para o grupo, né? Sim. Pronto. Então, aí a gente vai liberar esse link, né? E vocês vão preencher lá. E vocês vão abrir o link, no caso, é uma pessoa só do grupo, viu, gente? Para várias pessoas do mesmo grupo não preencher, né? E ficar confuso. Então, tá aí no início, quando vocês abrirem, vocês vão ver algumas orientações, né? Então, a gente já falou aqui, a turma por cor, que, na verdade, é a questão da turma por turno, né? Então, considere a questão do turno. Se der para manter a cor, ok, porque aí vai misturar, né, um curso com outro, né? Enfim. Mas aí vocês vão dividir a partir de mínimo 3 pessoas, certo? Cada grupo formado, como eu falei, vai definir uma pessoa responsável por preencher esse formulário, certo? Então, cada grupo terá 5 minutos para apresentar e cada grupo terá que elaborar e entregar no dia da apresentação uma memória descritiva de, no máximo, uma página, no máximo 2 páginas, né?
narrando como foi o processo de construção coletiva do sarau. Então, alguém do grupo, né, que possa fazer essa escrita, vai registrar, pode ser manuscrito mesmo, né? Quem tiver habilidade com a digitação pode digitar e imprimir, mas a gente aceita manuscrito, né, também. Fazer uma memória sobre o que foi essa apresentação, né, para entregar a gente no dia, tá? Então, aí está todo o detalhamento, certo? Então, aí vocês vão entregar essa memória a uma pessoa do grupo, e aí, como a gente já falou, o sarau poderá acolher diversas modalidades artísticas e culturais, como poesias, música, teatro, audiovisual, entre outras. Então, aqui é a reunião que a gente está fazendo agora, dia 17, e aqui são as questões que o representante de cada grupo vai preencher. O nome, a cor, o turno da sua turma, o nome de cada integrante e o curso, né, dessa pessoa, nome e curso específico, e aí falar como é que vai ser a apresentação, né? Descrever, fazer um resuminho aí de como vai ser a sua apresentação, qual é a proposta desse grupo para apresentar. Então, vocês vão digitar aí e vai preencher o instrumento e definir qual a linguagem artística predominante na sua proposta, né? Aí vai que Scott vai lá, pensou na questão do desenho, juntou, né, com... Foi quem que falou aí que juntou com o Scott? Alguém entrou, alguém juntou. Enfim, juntou com o Eu Scott e acho Scott... que foi a Fran que falou que ia fazer e tal. Fran, pronto. Aí juntou Fran com Scott, mais outra pessoa, e eles, dialogando, entenderam que vai fazer a questão dessa perspectiva da arte visual, né, do desenho e tal. E aí eles decidem que, para além do desenho, vai usar outra arte, é um exemplo, né? Enfim, uma música em cima do desenho, né? Dentro da perspectiva dos 5 minutos, né? Então, aí vocês vão definir qual é a linguagem que predomina nessa apresentação, né? Sinalizou lá no instrumento. E quais os recursos base seriam necessários para realizar a proposta do seu grupo? O que é que vocês vão precisar para realizar essa proposta, né? Então, é isso aí, preencheu, clicou, tocou e enviou. Enviou para a gente vai receber já esse planejamento do grupo. Alguma dúvida, gente? Carlinha, para além do, para além do formulário que vai ser respondido e entregue, é importante que as outras pessoas, das turmas que estão aqui, que vocês conversem, porque para além do vídeo que Fabíola já sinalizou aqui que vai ficar disponível, para vocês acompanharem essa reunião, é importante que vocês estimulem também, falem, já vão pensando nos nomes, e também, se tiver alguma dúvida ou outra, também podem recorrer, né? Pedir que a gente né, converse, alguma coisa assim, tá bom? Ou pode estar para o próprio supervisor também, né? Eles encaminham, a Naira, né? Encaminha para Na a gente verdade, é também. isso, é para a supervisão encaminhar. Porque Tem uma mão levantada aqui, viu, gente? É Saul. Eu acho que vocês já explicaram. Vocês não acabaram de falar sobre o formulário? Sim. Que vai estar com a supervisão, né? Esse questionário, Saul, que eu falei agora, Isso. pronto, a supervisão vai mandar a gente vai mandar esse link para a supervisora, ela vai postar esse link no grupo de vocês, do WhatsApp. Ótimo. Então, depois que vocês definirem e organizarem, aí vocês vão definir, depois que organizar a apresentação, né, traçar mais ou menos como vai ser, aí vocês definem uma pessoa do grupo para preencher esse questionário. Certo. Era Entendeu? isso mesmo. Obrigada. Pronto, nada. Eu vou parar a apresentação aqui, tirar o... Pronto, para a gente ir encaminhando para o encerramento, né? Linde, Maria Luísa, alguém mais tem alguma dúvida? Linde, está fechado o seu microfone, Linde.
Gente, eu vou abrir a porta aqui, vem um rapidinho, para ainda, tá bom? Perdão, gente, desculpa, eu deixei fechado. Eu acho que está tudo dito aí. A gente só vai ajustar no formulário, antes de encaminhar para a supervisora, da Naira. Essa coisa que tem ali, cor, é porque isso foi para outro polo que estava nessa conformação, né? E aí a gente vai ajustar isso e envia. Acredito que amanhã vocês já estão recebendo. E aí vão surgir várias dúvidas lá depois, porque muita gente não participou daqui desse encontro, né? Então a gente vai postar lá o link e as dúvidas vão surgindo. Né? E Naira pode. Por isso que eu reforcei aqui, que vocês vão ser, quem está aqui, né? Vai ter esse papel mesmo, já que está tudo bem, né, encaminhado aqui, todo mundo está compreendido. Então é isso. O sarau vai ser maravilhoso. Estou ansiosa. Com certeza. Então é isso, gente. Dia 2, acalmem os corações, porque dia 2 a gente vai dar um tempo do nosso encontro para que vocês se organizem, né? Mas a ideia é que vocês já cheguem mais ou menos com os grupos já definidos, com o que é que vai fazer a definição da performance, do que vai apresentar, né? Assim, são 2 semanas pela frente que a gente não queria deixar muito tempo, né? Porque, assim, nosso encontro agora é dia 2 de dezembro, e aí a gente tem mais 2 semanas pela frente, que nessas 2 semanas vocês podem já estar se articulando, já se organizando, né? E dia 2, a gente dá esse tempinho para vocês fecharem, né, essas ideias. Alguém pergunta alguma coisa? Alguém perguntou no chat? Cande colocou alguma coisa. Agora temos contato com os colegas para separarmos os grupos e fazermos acontecer. Pronto, obrigada por esclarecer as dúvidas. Perfeito. Malu já voltou? Eu acho que a gente pode ir caminhando para o encerramento, viu, Lindy? A Luiz tem uma dúvida, ele também vai sair. Ela está no meio do expediente. Só uma dúvida. Apresenta dia 16 de dezembro? Sim, 16 de dezembro. Antes do dia 16, nós vamos nos encontrar nas 2 terças-feiras anteriores. São 3 terças, é um bloco de 3 terças, né? Dia 2, dia 9 e dia 16. No dia 2 é importante que vocês, né, marquem a presença para a gente fechar tudo direitinho, dia 2, tá? E a apresentação é dia 16. Eu queria aproveitar a coincidência de ser 16 de dezembro e informar que a data prevista para o palco aberto é 16 de janeiro. Então, fica a dica aí para todo mundo se sentir já conectado com essa data para a gente ocupar os palcos da vida. Maravilha, maravilha. Quer falar um pouco sobre a atividade complementar do dia 4, não, Fabiola? Podemos aproveitar, vocês que, se ainda não viram o filme A Cará no Fogo da Intolerância, faço aqui um reforço para que assistam, está disponível, a gente orientou aí como vocês podem assistir, isso é uma parte da atividade complementar que vocês assistindo no conforto do celular pode estar fazendo essa pontuação de frequência, e somado a essa experiência que a gente promoveu no nosso Cineclube com a exibição do filme, a gente fez um convite, e agora eu replico ele novamente, para que no dia 4 a gente se encontre, 4 de dezembro, no dia da festa de Santa Bárbara, no Centro Histórico, no Pelourinho, a gente marque um ponto de encontro em torno das 9 da manhã, para que a gente tenha uma possibilidade de acompanhar o cortejo, a procissão, e depois, reservadamente ali em algum belo espaço da festa, dialogarmos um pouco com a presença da Nalva, Nazaré, eu, Nana, Luísa, Carla, vamos estar todas em bando, e está todo mundo convidado. Vamos, viva Santa Bárbara!
Então, a gente vai fazer um Viva! comunicado Viva! mais bonitinho, assim, marcando ponto de encontro, tudo detalhado para vocês saberem, mas o reforço foi pedido, que aqui está feito. Esperamos vocês todos lá. Maravilha. Maravilha. A foto, né? Será que dá para abrir um pouquinho, gente, para fazer uma foto bonita? Bora, meu povo, mostra esse carão lindo aí. O outro semana todo passada malhado, suado. mostrando. Diga aí, Diego, já está mostrando, por que ninguém mais faz isso, né? Vambora! Estou no que? Com a mão no clique, deixa eu ver aqui até a posição. 3, 2, 1. Acho que temos. Vou pôr aqui para revelar, já já falo para vocês. Meu processo de revelação aqui é Cadê analógico. o povo? O Thiago não abriu a Que câmera. nada, a galera não quer botar a cara no sol, não, Luísa. Eu não posso Bora, ligar a meu câmera, porque eu tô povo. aqui no quarto, entendeu? No escuro Entendi. mesmo. Vamos que vamos. Mas Deitado estamos aqui aqui, de o boa. registro está feito, né? O registro está feito. A outra coisa é desejar um bom 20 de novembro para todos nós, todas, todes, que é um feriado, mas não é um feriado qualquer. Né? É um feriado que foi construído, constituído pela ação do movimento negro, pela ação da sociedade, que tudo veio antes de nós. Então, quem puder também participar das marchas do 20, e vamos embora. Bom dia da Lista de chamada tem aqui? Como? Não coloquei aí, assim, Lista de deixem o nome de vocês aqui antes de saírem da reunião para a gente registrar essa presença de vocês, tá beleza? Isso, mandem aí o nome de vocês e a gente depois vai ter essa transcrição e o link a gente disponibiliza amanhã no grupo para vocês repassarem, reverem, ficarem à vontade. Maravilha. Pronto. Tchau, tchau, gente. Boa noite, gente. Beijão, Deixa o boa nome de noite. vocês aí Boa e tá tudo noite. certo. Certo. Boa. Boa. Boa!